Então, o trabalho que a editora Sete Nações faz de traduzir e publicar obras de filósofos medievais e agora do Raimundo Lula é muito importante para o desenvolvimento acadêmico, científico brasileiro, no nosso caso específico, filosófico e histórico. Muito bem. Dito isso, o tema da cruzada. É fato, como disse Sidney, que há uma corrente, que eu soube recentemente, que não é majoritária, que descobriu o mundo no passado e o transformou no tataravô do que hoje nós consideramos um diálogo entre as três religiões, por ter escrito algumas obras em que defende o mundo que tanto o muçulmano quanto o judeu, em pé de igualdade com o cristão, exponham as suas fés, de modo que, no final, todos vivam em harmonia. Isso é particularmente visível em uma obra também já traduzida e publicada, se não me engano, pela Loyola, agora me foge a editora, chamada O Livro do Gentio e dos Três Sábios. O Livro do Gentio e dos Três Sábios. E nesse livro, no final dele, o Lúcio coloca uma coisa muito interessante, na época, inclusive, que esses três sábios, um judeu, um muçulmano e um cristão, se reúnem e tentam converter um gentio, um ateu, que está muito deprimido porque ele pensa que sabe que vai morrer e está em profunda depressão no meio de uma floresta muito agradável. E todas as três religiões são expostas e no final perguntam a esse ateu se ele se converteu a alguma, se ele sentiu afinidade com alguma. E ele disse que sim. E os três pedem a ele que não diga qual foi a religião que ele escolheu para que eles não briguem e todos possam prosseguir no seu diálogo na floresta, andando pela floresta. Isso é verdade, esse é um movimento muito famoso. Ocorre que, para esse filósofo, que de fato eu já estudo há pouco mais de 10 anos, a obra realmente é monumental e talvez não tenha perdido um terço dela, guerra e conversão caminhavam juntos desde o início. E isso é o mais difícil de entender para a nossa mentalidade atual. Porque ele está convencido, apesar de não ter dito isso no livro do Gentio, ele está convencido que o cristianismo é a fé que salvará as almas do inferno. E é com essa crença que ele escreve este prefato ao Papa a respeito da guerra da Palestina e solicita aos poderes instituídos que organizem exércitos, ensina táticas, é considerado o melhor geógrafo da época no que diz respeito ao Mediterrâneo, ao norte da África e à própria Palestina. Então ele está muito capacitado para explicar e sugerir táticas militares ao Papa e aos poderes instituídos. E o faz em 2 obras, uma delas dividida em 2 pela historiografia, que é o Livro da Passagem, um livro derradeiro, o último livro, né? E um livro sobre a aquisição da Terra Santa. Vocês vão poder, ao escrever isso, vão poder ter uma boa noção dessas ideias, mas eu gostaria de fazer uma brevíssima citação de como o outro mundo, o além, era importante para os medievais. E como a falta da perspectiva desse além hoje para a historiografia torna a nossa historiografia um pouco capenga na hora de interpretar juízos medievais. Eu canso de ver nos livros sempre intenções subreptícias, não só intenções políticas, como o juicismo, mas particularmente intenções econômicas. Os atores sociais, em sua maioria, para a historiografia atual, os atores sociais da Idade Média sempre tinham alguma intenção maquiavélica por trás de seus gestos. E, quando nós nos deparamos
problemas com a documentação, pelo menos eu, se algum dia conseguir encontrar mentira, por favor, não é isso que acontece, porque eles estão firmemente crentes, convictos que estão fazendo o que estão fazendo por algum motivo espiritual. Essa como bem disse o Sidney, essa pedra de estranheza que nos causa quando lemos um texto medieval a ponto, no caso, por exemplo, do livro, Sidney vai me ajudar aqui, a página. E às vezes é engraçado, ele reclama, por exemplo, que fala com todos os poderes e ninguém o escuta. Quando você procura, já achei, só um segundo. Este homem procurou que o senhor Papa, os senhores cardeais e também os outros príncipes dessem permissão para edificar e construir mosteiros onde homens valentes e instruídos, desejosos de sofrer a morte por Cristo, aprendessem e ouvissem as diversas línguas dos infiéis e então fossem por todo o mundo pregar o Evangelho. Mas eu, que sou esse homem, não consegui nada disso. O motivo de não haver conseguido é que o bem público não tem amigos. E se tem, são poucos, como está claro para todos os que desejam ver a realidade. E por isso me excuso a Deus Pai, ao seu justíssimo Filho e ao Espírito Santo que sonda no coração dos homens, à Virgem Santíssima, Mãe do Filho de Deus encarnado, e a toda a corte celestial. Neste negócio, não pude fazer mais do que fiz. E aí ele se coloca no papel de inquisidor dos futuros mortos, e diz o seguinte: no dia do juízo, me excusarei diante do juiz supremo, dizendo e assinalando: Senhor, veja que aqueles a quem pessoalmente por escrito eu mostrei como melhor sabia a maneira pela qual, se desejasse, poderiam converter os infiéis e conduzi-los à unidade da nossa fé católica, recuperando o vosso verdadeiro sepulcro. Que julgamento virá sobre eles não me é lícito saber. Ou seja, ele escreve com a convicção que nós morreremos, no além há o inferno, o purgatório e o paraíso, e todos seremos julgados e cada um conduzido ao seu cantinho de acordo com as suas próprias ações na terra. Sem essa perspectiva, tudo será econômico, político, nós encontraremos segundas intenções em tudo. E eu insisto, eu até hoje, nesse tempo de estudo de história, li, não sei, 200, 100, tantos documentos, extratos de documentos, e nunca encontrei nada que desse essa hipótese aos historiadores, o que causa sempre uma grande surpresa. Inclusive, nesse livro mesmo do José Henrique, há várias passagens em que ele sugere, não de maneira direta, que há alguma intenção por trás dos gestos das pessoas. De modo que estudar a Idade Média é muito complicado, é necessário um exercício hermenêutico tremendo. Devemos, como disse o professor Fernando Domingos aqui na sua introdução, ter uma atitude um pouco precaução no momento de proferir os julgamentos a respeito desses homens do passado. Eu queria agradecer a editora, estou muito feliz de ter um pedacinho de um trabalho publicado pelo meu irmão, e também dizer a vocês que o livro conta com o prefácio de Pérez Villalba, que é uma catedrática internacional, um grande especialista latinista, especialista em Cícero, em Sêneca, em Lúlio também, a introdução do Fernando Domingos, além das 3 obras sobre esse tema, e um pequeno pós-fácil de minha autoria, para que vocês tenham esse sabor de voltar no tempo de acordo com as palavras das pessoas que escreveram o que escreveram. Deixamos depois para escrever. Muito obrigado.